finalizar. Amém, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto com uma oração. Você já pode abrir a sua Bíblia no Salmo 99 também. Deixa ela aberta. Salmo 99. Farei a leitura deste salmo e após iremos salmodiar com base nele. Salmo 99. Deixe aberto aí. Vamos orar? Você agora busca o Senhor para que Ele receba o nosso culto, que Ele nos direcione através do Espírito Santo de Deus, e assim lhe ofereçamos um culto que realmente lhe agrade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu agradeço ao Senhor por poder estar aqui com os meus irmãos. Agradeço ao Senhor, ó Deus, por poder cultuar ao Senhor com tudo aquilo, Deus, que somos, que temos, com a alegria gerada pelo próprio Espírito. Que o Senhor, Deus, nos mantenha através desta condução. Que o Senhor nos agracie, Pai de amor, e nos capacite a elevar a Ti um culto aceitável, agradável ao Senhor. Para isso nos reunimos no nome santo de Jesus Cristo. Nos reunimos, Deus, através do sacrifício da cruz e através deste sangue a qual Ele comprou a sua igreja. Senhor, que tudo quanto façamos aqui nesta liturgia, desde Deus da leitura bíblica, dos cânticos, do momento de gratidão, na entrega das ofertas e dízimos, no sermão, na exposição da Tua palavra, que tudo isso, Senhor Deus, seja santo, seja conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Esteja conosco, ó Deus. Assim oramos agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Salmo 99. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor reina, trema o povo, Ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. Louve ao teu grande e terrível nome, pois Ele é santo. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai vós o Senhor nosso Deus e adorai em seu escabelo, pois Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre aqueles que clamam o seu nome. Eles clamaram ao Senhor e Ele os respondeu. E Ele falou a eles na coluna de nuvens. Eles guardaram seus testemunhos e a ordenança que Ele lhes deu. Tu o respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que os perdoaste, embora tivesses vingado as suas invenções. Verso 9 e último: exaltai o Senhor, nosso Deus, e adorai no santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Um salmo escrito, irmãos, a posteridade de Abraão, convocando o povo a louvar e a bendizer o nosso Deus. Este salmo é bem propício para o que estamos fazendo aqui: cantar, bendizendo o nome do nosso Deus, bendizendo o nome do nosso Cristo, o nosso Salvador. Que possamos fazer isso neste momento, meus amados. Fique de pé e vamos juntos salmodiar, cantar hinos e canções também. Graça e paz, irmãos. Vamos salmodiar ao nosso Deus. Reina o Senhor, tremam pois todos os povos, no trono está, mais alto acima está, dos querubins, então a terra se abale, em Sião é muito grande o nosso Deus, é excelso, dos povos vem acima.
Tu firmas, pois, Senhor, a retidão, e em Israel executando a justiça e o juízo vim estabelecer. Exaltai-o ao nosso Deus, prostrai-vos ante os seus pés, pois Santo é o nosso Deus. Moisés, Arão e Samuel invocavam, e atenção lhes dava, pois o Senhor Deus lhes falou, pois da coluna de nuvens e as suas leis guardavam eles sim. E tu, Senhor, lhes respondestes perdoando, mesmo te vingando dos feitos seus. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o santo monte seu. Sim, exaltai diante do Senhor, prostrai-vos, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Isso é mais fácil que lembra o louvai, louvai, né? É o mesmo ritmo do cantor cristão, louvai, louvai. Cantemos santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se ovilmente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, santo,
Louvamos ao Senhor. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa e nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele encontrar, no seu poder eu viverei. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Aleluia, exaltado seja Deus. Nosso Salvador Jesus, glórias ao seu nome. Gostaria de ler um texto em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia. Para embasar aqui o nosso momento de gratidão. E se você veio preparado para isso, poderá então estar realizando o seu dízimo e sua oferta. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, verso 8. Gosto muito desse texto.
acredito que tem todo o embasamento que precisamos aqui para caracterizar o dízimo e a oferta do Novo Testamento como uma forma não obrigatória, e sim livre, de acordo com a disposição que cada um tem diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 e verso 8 diz o seguinte: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo o bom trabalho. Meu irmão, que cada homem dê conforme propôs no seu coração. Se é 1%, 2%, 10%, 20% ou 30%, é conforme você propôs no seu coração. E ele diz ainda, não com má vontade ou por necessidade. Se você resgatar um pouco aí atrás, no capítulo 8, verso 7 e verso 8, ele ainda diz, no verso 8 especificamente, eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros e para provar a sinceridade do vosso amor. Irmãos, está aqui diante de vós capítulos inteiros que falam sobre o dízimo no Novo Testamento, ou oferta, como o irmão queira. Então, se você veio preparado para isso, poderá estar expressando a sua gratidão a Deus, conforme propôs no seu coração. Nossa irmã Juliana passará aí no nosso ofertório, e você poderá estar contribuindo. Você que nos assiste, porventura queira também contribuir, está aqui os dados bancários, IBR Mogi das Cruzes, CNPJ que também é chave Pix, 39799-944, 1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então está aí os dados bancários e você poderá estar realizando sua oferta. Deus abençoe a cada irmão e que Deus continue lhe dando graça para crescer. Amém? Eu gostaria que o irmão Felipe ficasse de pé e orasse por esse momento de gratidão, por tudo que Deus tem feito, né, por essa igreja, sustentado essa igreja com todos os recursos, conforme a gratidão do coração dos irmãos. Oremos. Senhor Deus, Senhor, nós oramos a Ti através do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos provou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou a trabalharmos, o Senhor nos deu o sustento, Pai. Conseguimos pagar as nossas contas, conseguimos trazer o alimento ao nosso lar. Tudo isso é a obra da Tua misericórdia e da Tua graça. Nós te agradecemos também porque nós podemos agora, Senhor, expressar toda a nossa gratidão a Ti através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Mas se tiver alguém, ó Pai, que não pôde ou que não tem condições, que o Senhor possa preparar esse momento também, Pai. Porque é um momento de privilégio de poder ofertar e dizimar a Tua casa. Assim oramos, ó Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus tem sido fiel para com essa casa, para com essa igreja. Não tem faltado nada. E o irmão tem sido grato. Isso é sinal de que o irmão tem sido grato a Deus. E isso é maravilhoso. Amém? Vamos ao texto? Abra aí o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mais um milagre que será exposto aqui para os irmãos de maneira a nos abençoar, a nos exortar, a nos encorajar sempre em Cristo. Amém? Mateus capítulo 17, verso 14 ao 18. Mateus 17, 14 ao 18. Diz o seguinte, o Evangelho segundo Mateus. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito. Porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Verso 16. E eu
o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Verso 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. Verso 18 e último. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Até aqui. Poucos versos, porém, uma mensagem abençoadora, meus irmãos, da parte do nosso Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo lhe dê o entendimento das Escrituras, a devida compreensão, e esse texto lhe purifique e santifique, lhe aproximando cada vez mais até Cristo, a conformidade de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da leitura da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas, a qual, Pai, necessitamos e dependemos do esclarecimento, da compreensão do Teu Santo Espírito. Sem Ele aqui, Senhor Deus, essa reunião se torna nula, vã. Mas é em nome de Jesus Cristo, Deus, que nos reunimos e pedimos ao Senhor que nos agracie, nos traga o entendimento, nos traga, Senhor Deus, a iluminação das nossas mentes, colocando essas palavras gravadas em nossos corações, para que através dela possamos ser purificados, santificados e cada vez mais trabalhados em conformidade de Cristo. Nos ajude, Senhor Deus, porque somos pecadores. Somos pessoas, Deus, que necessita da Tua graça, porque sem ela não somos nada. Por favor, Deus, lhe recorremos, lhe pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos aqui numa sessão especial, mais uma delas, de instrução aos discípulos, que vai até o capítulo 20, momentos que antecedem a crucificação. Aqui, irmãos, o evangelista já está encaminhando a sua narrativa para a crucificação, porém, era necessário alguns ensinos para os discípulos. Depois de ter lhes dado uma revelação da sua pessoa como rei, no próprio capítulo, no verso 2, e você vai ler agora aí na sua Bíblia e vai lembrar que revelação foi essa. Na minha versão, King James diz no 17, capítulo 17, verso 2: e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Então, irmãos, já vamos contextualizando este acontecimento, visitando alguns textos anteriores. Momentos aqui antes deste milagre, estava Jesus com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Dessa forma, estava lhes instruindo a sua revelação como um rei, como um Messias, a sua forma vencedora, e também o seu reino, como descorreria dali em diante. Ele trouxe esses ensinos no verso 11 e 12, no mesmo capítulo. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. No verso 12: mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim, eles farão também sofrer o Filho do Homem. Ele fala sobre o arauto, que foi João Batista, que preparou todo o caminho até a sua chegada, e ele diz que assim como aquele que já havia sido executado, também aconteceria com ele próprio. Veja, irmãos, o apanhado de ensinos para os discípulos. Ele agora dá-lhes mais princípios para a vida neste reino. E o primeiro princípio fundamental é a fé, necessária para estar neste reino, para viver aqui neste mundo com os princípios de um reino eterno. É necessário a fé.
Assim como a vida espiritual se dá pela fé, assim também vivemos pela fé e não por vista. A Escritura, irmãos, dá testemunho contínuo ao poder da fé em Deus na vida dos crentes. E para isso, você como conhecedor, sabe que Hebreus 11 nos fala sobre homens que viveram no passado e obtiveram um bom testemunho através da fé. São homens, irmãos, que guardaram as promessas. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, ainda diz que esses homens, olha só, portanto também nós, logo após o capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, é através deste que estamos aqui reunidos, perseverantes, buscando, e é este princípio que vamos observar nos textos aqui agora, de maneira expositiva. Jesus ensinou aos discípulos, depois de voltar do monte, uma lição sobre a fé genuína. Pedro, Tiago e João tinham acabado de ter um vislumbre do poder e majestade do nosso Senhor Jesus Cristo, mas agora os discípulos foram trazidos cara a cara contra suas próprias deficiências. O que era devido diretamente era a falta da fé. A fé que eles tinham era uma fé imperfeita, acompanhada de incredulidade. O que vamos aprender aqui, meus amados, hoje, com a graça do nosso Deus, é analisar e examinar que tipo de fé que nós temos. Assim, muito parecido com o ensino que ele trouxe, com Pedro caminhando sobre as águas. O Senhor usou essa primeira situação, que podemos trazê-la e chamá-la de trágica. Veja, irmãos, em um momento ele está com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Digamos que ali é a sua verdadeira forma, irmãos. O ápice daqueles que têm fé, que aguardam o seu Messias, que virá na sua segunda vez, na mesma forma como ele se transfigurou. Estavam ali agora, diante de uma situação aonde Jesus lhes exortou, chamando essa geração de incrédula e perversa. Que contraste, que situação! Mas eu quero te convidar para entrar no texto e entender as minúcias dele, do porquê isso aconteceu. Consultar a nossa fé, examinar com base nas Escrituras o que nos falta, irmãos. Verso 14 e primeiro, acompanhe na sua Bíblia agora, verso a verso. Versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse. Irmãos, o texto abre falando quando chegaram, nos colocando em uma breve contextualização que já foi feita. Eles chegavam após a gloriosa experiência no Monte da Transfiguração. Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, os outros discípulos estavam no pé do monte, não tinham subido com ele. Desceram então do monte, a fim de que ele pudesse realizar sua jornada rumo a Jerusalém e as provações que lhe aguardavam. Foi uma descida da glória para a transcendência da normalidade, a vida e o ministério. Jesus teria de voltar a lidar com uma geração incrédula e perversa. Pense, irmão, Jesus que ansiava estar com o Pai breve, em um período breve, concluindo a sua obra,
Jesus demonstra nas Escrituras fortes anseios para ter aquela comunhão a qual ele tinha no início. No Monte da Transfiguração, ele tem uma parcela, ele tem um resgate dessa comunhão. O próprio Pai aparece a ele. Agora ele desce deste monte com os seus 3 discípulos, encontra os outros discípulos e uma multidão em uma situação trágica, incrédula, perversa. O texto diz que ele se dirigiu, chegou aonde estava essa multidão. A partir do segundo evangelho, ficamos sabendo que a multidão incluiu alguns escribas, os juristas judeus, que estavam a discutir com os 9 discípulos, que tinham permanecido na parte inferior da montanha. Assim que a multidão viu Jesus vindo, ficaram maravilhados e começaram a correr até recebê-lo. Acompanhe isso no Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo 9, verso 14 e 15. Vai ser projetado aqui, irmão. Marcos 9, 14 e 15. Marcos 9, 14 e 15. Aí, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei, os juristas, discutindo com ele. No verso 15, logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Jesus então interrompe uma discussão. Jesus interrompe a reunião dessas pessoas, os 9 discípulos e essa comitiva, esses juristas, os mestres da lei. Um homem então surge no meio dessa multidão. Um homem sai e se aproxima de Jesus, conforme diz o texto. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus. Ele acreditava plenamente, através deste ato, que poderia trazer sanidade e integridade para o seu filho, senão ele não teria ido até Cristo. Assim como a multidão ficou maravilhada e espantada com a vinda de Cristo, este homem teve alguma disposição no seu coração, que se lançou até Jesus Cristo, o aproximou do nosso Senhor. Irmãos, ele tinha uma situação com o seu filho muitíssimo delicada. Marcos 9, no mesmo capítulo, verso 21, diz um pouco com mais detalhes sobre a doença desse menino. Lucas ainda diz, no capítulo 9, pode deixar em Marcos, diz que ele era o único filho deste homem, o único, e que tinha tido essa terrível aflição desde a infância. Olha só, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Qual foi a resposta? Desde a infância, respondeu ele. Ou seja, uma criança que sempre teve um problema aterrorizador. O texto ainda diz, irmãos, no verso 14, que através dessa aproximação ele ajoelhou-se. Porém, o termo no grego não é encontrado aqui como próskinos, mas sim como gonatizo, que significa ajoelhar-se. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Não foi uma atitude de reverência, reconhecendo realmente ele como aquela divindade. Esse é o primeiro ponto que você deve consultar nas Escrituras. Esse ajoelhar-se, ele tem uma conotação diferente de se prostrar em adoração. E de algum lugar, dentro dessa multidão, o homem aproximou-se de Jesus e caiu de joelhos diante dele. A partir dessa postura de humildade, sim, que representa humildade, e de certa forma reverência, o homem lhe faz uma súplica, reconhecendo como um homem que tinha poder, um homem de Deus. Talvez a concepção deste homem era que Jesus fosse um profeta e que era dotado de um poder divino para curar. Irmãos, analisando esses termos, a condição deste pai, diferentemente com o chefe da sinagoga, vocês lembram?
que também tinha sua filha que estava morta, ele chega diante de Jesus e o termo utilizado pelo evangelista é adoração, diferentemente deste homem aqui agora. Com isso podemos analisar que a fé contida no chefe da sinagoga, que era o nome dele, tinha o nome dele? Jairo. Era uma fé um pouco mais trabalhada do que a fé que apresenta este homem. Irmãos, no verso 15 ele diz: olha a súplica deste homem: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Tem misericórdia do meu filho. Irmãos, o termo aqui no original é eleinos. Eleinos. Tenha eleinos do meu filho. Misericórdia, que traduz o imperativo de um aoristo, que significa uma condição. Ele está pedindo a Jesus que tenha uma condição para com o filho dele. E qual era essa condição? Segundo o termo eleinos, era miserável, tenha um sentimento de comiseração. Ele suplica a Jesus Cristo para que ele tenha sentimentos para com o filho dele. Eu lhe pergunto, meu amado, será que é pedir muito ao Cristo, àquele que se padeceu de uma humanidade, dos filhos de Deus, para que ele se compadeça? Será que é algo incomum de se encontrar em Cristo? Ele ter comiseração para com o povo que é miserável? Amados, isso significa demonstrar simpatia e compaixão. É exatamente isso que o Pai está suplicando e pedindo a Jesus. Tenha simpatia, tenha compaixão para com meu filho. Olhe o estado dele, em sua profunda angústia. O Pai implorou a Jesus ter compaixão de seu filho e restaurar-lhe a saúde. Era isso que ele estava solicitando. Olhe só ainda em sua súplica. Ele começa a explicar qual era o sofrimento do seu filho. Ele diz, ele tem ataques e está sofrendo muito. O termo aqui de ataques vai lhe soar estranho. Na minha Bíblia, King James já trouxe o termo lunático, que se aproxima bastante do original. Não sei como está na sua. Mas, irmãos, o termo aqui no grego é seleniazete, que significa o quê? É um termo grego que traduz lunático. Literalmente refere-se a algo relacionado à lua. Como assim a lua? Sim, irmãos. É uma expressão com base na antiga crença de que a doença mental, a loucura, foi causada por influência da lua. Eis o termo lunático. Irmãos, a palavra grega foi usada para descrever o que hoje entendemos ser de várias disfunções neurológicas, incluindo epilepsia, que causam convulsões. Isso é ser lunático, segundo o termo grego. O problema é muito bem aqui elaborado, e exemplificado pelo evangelista. E ele ainda acrescenta a Jesus mais detalhes, dizendo: muitas vezes ele cai no fogo ou na água. O estado do menino, meus irmãos, é extremamente grave. Devido a esses ataques, o menino tinha caído no fogo muitas vezes. Provavelmente ele possuía cicatrizes de queimadura. Ele também estava em constante perigo de afogamento, em cair na água. Naquela época era comum se encontrar poços. E esse menino, ele não poderia andar sozinho, irmãos. A qualquer momento ele poderia sofrer um desses ataques e cair dentro de um poço. Cair no fogo, que também era comum de se ter naquela época. Amados, ou o pai, ou algum outro membro da família, provavelmente tinha que ficar perto deste menino. Era uma vida
totalmente triste. Desde sua infância, ele era acometido desses ataques. O pai sabia que Jesus teria misericórdia. E é aqui que eu começo a analisar a disposição deste homem. Ele chega até Cristo, lhe suplicando pela sua misericórdia. Algo lhe dizia que a fonte das misericórdias seriam encontradas em Jesus Cristo. Por mais que a sua situação e a forma como ele vai a Cristo apresenta certos sinais de incredulidade, ele ainda assim possui algumas virtudes geradas por uma pequena fé, sim. Ele vai até Cristo pedindo por misericórdia pelo seu filho. Quando o trouxe para Jesus, ele descreveu seu filho, que também ele era mudo, que também ele era surdo. Aonde você viu isso, pastor? Marcos 9:17, veja, para agravar ainda mais a situação desse menino. O homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Ele era mudo. Ainda assim, em Marcos 9:25, mais para frente, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Irmãos, imagine a situação deste garoto. Um espírito violento, como diz Lucas 9:39. Um espírito que lhe dava convulsões, que lhe lançava no fogo, na água, também deixava ele mudo e surdo. Olha só, um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Espumar. Os irmãos já viram uma pessoa convulsionada? Começa a espumar, a língua começa a enrolar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Destruindo. Um menino que ao menos conseguia se comunicar. Surdo e mudo. Você já imaginou ter um filho surdo e mudo? E para agravar a situação, um espírito que lhe acometia, ele lançava fortes espasmos, fazendo ele espumar pela boca, se contorcer e ser lançado ao chão. Será que não seria um motivo para Cristo se compadecer daquela pessoa? Irmãos, um alerta que eu faço a todo o povo de Deus é que toda pessoa não salva, ela está sujeita ao controle de Satanás, assim por esse livro. E veja que o pai apresenta o filho com uma condição natural. Ele não diz aqui, segundo Mateus, que era um espírito, correto? Ele diz que ele era um lunático. Ele estava assimilando a doença do seu filho com algo patológico. Ele não era isso. Irmãos, temos que entender que toda pessoa não salva está sujeita ao controle de Satanás. Enquanto uma pessoa permanece sob o domínio do pecado, ou seja, rejeição a Deus, ela está sendo regida e controlada pelo príncipe desta era, Satanás. Mas não há nenhuma indicação de que a aflição demoníaca desse rapaz se deveu por qualquer transgressão ao pecado. O texto não informa isso. Mas, irmãos, por suas próprias razões, Satanás está aqui fazendo controle, atormentando a criança em particular. Sabe-se lá quais são as intenções de Satanás com este garoto, mas ele está atormentando. Mas este sofrimento, irmãos, está se encaminhando para uma libertação em Cristo Jesus. Verso 16. Diz o seguinte: eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Irmãos, talvez isso já comece a me incomodar.
eu trouxe os teus discípulos. Enquanto Jesus estava na montanha com Pedro, Tiago e João, tinha algo acontecendo lá embaixo. Esse menino possuído pelo demônio já estava de frente dos discípulos. Jesus tinha concedido aos discípulos, e isso nos causa até uma impressão estranha, porque Jesus já havia lhes concedido poder para expulsar demônios. Quando ele envia os 70 para pregar o evangelho de arrependimento, ele lhes concede poder sobre os espíritos imundos. Podemos ver isso em Lucas capítulo 9, verso 1. E eles haviam se alegrado por esses feitos. Porém agora, irmãos, seus esforços se encontram frustrados. O que levou? A pergunta que devemos fazer ao texto: por que em um momento eles conseguiam expulsar os demônios e agora eles não conseguem? Qual é o motivo? Aí muitos vão responder: não, é que essa aí é uma casta, né? É difícil, isso é um demônio aí que está em uma hierarquia maior. Irmãos, a narrativa do texto já explica o porquê eles não conseguiram expulsar. O próprio texto responde o porquê eles se encontraram frustrados ao tentar libertar aquele menino. O texto aqui ainda diz no verso 16: mas eles não puderam curá-lo. Eles provavelmente fizeram tudo o que sabiam, os mesmos procedimentos, as mesmas orações, mesmo assim suas tentativas fracassaram. Posso apenas imaginar a frustração do pai diante da incapacidade dos discípulos de Jesus, transformando-se em alegria ao avistar Jesus. Imagine essa cena, irmãos. O pai ali, ele no primeiro momento ele pensa: não, os discípulos, aqueles que andam com Jesus, ele vai resolver o meu problema, ele vai aliviar as dores do meu filho. E ali os discípulos tentando e nada conseguem. Aqui explica porque ao avistar Jesus eles se alegraram, se maravilharam, porque a situação e a condição com os 9 discípulos era frustrante. O menino permanecia da mesma forma. Mateus capítulo 10, verso 8. Olha só quando eles já receberam o poder, né? Jesus concedeu a eles essa capacidade. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Isso Jesus fala aos discípulos, aos apóstolos. Irmãos, por que então eles não conseguem? O que havia de errado? O que mudou de Mateus 10 para Mateus 17? Seu fracasso agora não foi devido ao fato de que Jesus não estivesse com eles, porque ele não estava com eles nessas ocasiões anteriores, principalmente quando ele envia os 70. Eles ainda tinham a promessa de Jesus e seu poder. Não foi um fato de que Jesus tirou o poder, não é isso, irmãos. A explicação para o fracasso, portanto, é óbvia, e vem no verso seguinte. Leia comigo no verso 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Que maravilhoso. Jesus, ao mesmo tempo que se encontra indignado com aquela situação, ao mesmo tempo ele se compadece da situação daquele pai e da situação daquele menino. Ele diz: ó geração incrédula e perversa, impotência infiel dos discípulos não só entristeceu o pai do menino, mas Jesus também. A impotência devido a uma infidelidade dos discípulos
foi passiva de frustração daquele pai e de indignação da parte de Cristo. Falando aos discípulos e à multidão, em vez de ao homem que tinha acabado de pedir a ele, Jesus se dirige aos discípulos. Se alguma vez ouvimos Jesus clamando por pura frustração, é aqui nessa passagem. Se alguma vez nas Escrituras você precisar encontrar Jesus clamando por uma frustração, está aqui, diante de nós. O próprio Cristo diz que essa geração é incrédula. O texto é o oposto, ou seja, o antônimo de pistes, ou seja, fé. O termo aqui para incrédulo, citado por Jesus e pela narrativa do evangelista, é apistos. Apistos. Ser incrédulo é ser desprovido de confiança na verdade de Deus. Ser incrédulo é ser, irmão, infiel. Ser incrédulo é ser descrente e não comprometido de alma e coração aos caminhos de Deus. Assim, Jesus descreve aquela geração, todas aquelas pessoas a qual estavam vivas naquela região. Marcos 9, versos 22 e 23, podemos encontrar essa incredulidade no próprio pai. Observe comigo, segundo as Escrituras, o que estava contido no pedido deste pai. Olha só, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, o pai trazendo o problema do filho, e na água, para matá-lo. Observe, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes. Eu estou diante do Cristo, eu estou diante do Filho de Deus, o Verbo encarnado, e eu digo a ele: se podes. Se podes. Jesus ainda responde no verso 23: se podes. Lhe causa estranheza. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. O que faltava para o pai então? Fé. Não que ele não tivesse nenhuma fé, irmãos, mas esta fé, por mínima que seja, era acompanhada de incredulidade. E isso nos traz um aspecto importantíssimo para as nossas vidas. Não pense você que a sua fé não está acompanhada de incredulidade. Quantas vezes você orou a Deus e pediu algo a Deus já pensando e duvidando? Quantas vezes você conversou com Deus falando: se der tudo bem, se não der também tudo bem. Isso não é sujeição, isso não é obediência, isso se chama incredulidade. E é esse o problema dos discípulos, e esse é o problema de toda aquela geração, e esse é o motivo deles não terem conseguido expulsar aquele demônio. Cristo ainda fala: geração incrédula e perversa. Olha só que interessante o termo grego diestramenos, que significa perversa, significa literalmente, olha só, distorcer ou mudar. Esse é o significado da palavra utilizada por Jesus, segundo o evangelista. O senso de certo e errado do povo estava distorcido, inclusive dos discípulos. Eles admitiam o mal e ridicularizavam a virtude. Seus valores estavam de cabeça para baixo. Em suma, eram perversos. Isto soa familiar para você, meu amado? Olha só, nós vivemos em uma época em que o mal é celebrado e a justiça é ridicularizada. Estamos vivendo tempos, não só como naquela geração, mas hoje também, onde os valores estão
distorcido, ou seja, pervertido. Isso acontece porque vivemos em uma época marcada pela ausência de fé. Então, se existe incredulidade no povo de Deus, se existe perversão no povo de Deus, isso é devido à falta de fé. E é o que o texto está nos ensinando. É o ensino que Cristo está retirando daquela situação e colocando na cara dos discípulos. Que contraste, meu irmão! Ele estava ali transfigurado, apresentado a Tiago, a Pedro e a João. Agora ele está diante das mesmas pessoas. E ele fala: geração incrédula, perversa. Aqui Jesus dá um raro vislumbre das profundezas do seu coração e da sua alma. Tendo sido acostumado, irmãos, olha só, desde a eternidade passada, ter com os anjos instantaneamente a contemplação da sua vontade. Ele ficou aflito com a cegueira e a falta de fé do povo de Deus em Israel, especialmente aos seus discípulos. Irmãos, a quem havia escolhido pessoalmente ensinou, dotado de um poder único e autoridade. Irmãos, o que falta para este povo, para essa cristandade hoje em dia, é ser aperfeiçoado em fé. O que falta para nós é tirar o espaço da incredulidade, tirar a perversão e colocar atributos genuínos de Deus através da fé. O povo está fraco, o povo está sucumbindo porque lhes falta fé. Romanos 1, verso 21 e 23. Veja se o apóstolo Paulo não é totalmente remetido ao que está acontecendo, quando ele ilustra a situação da humanidade. Olha só, Romanos 1, 21 e 23. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Olha aqui a perversão. Olha só, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ainda no 23, olha só, e trocaram, distorceram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O mal do ser humano, o mal do pecado que habita em nós, é distorcer, perverter as coisas de Deus. Por isso Jesus diz: geração incrédula e perversa. Toda a geração de judeus era infiel, toda, representada nesta ocasião pela multidão e os discípulos. Até mesmo a fé do pai não estava completa, como ele mesmo confessou. Olha Marcos capítulo 9, verso 24, olha o que ele confessa. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você deve pedir a Deus arrependimento quanto à sua incredulidade, meu irmão. A incredulidade gera esta reação diante de Deus: indignação. Até quando, meu irmão? Até quando permaneceremos incrédulos? As Escrituras não nos bastam, o sacrifício vicário não nos basta. O que você ainda precisa para crer em Jesus Cristo? Ore a Deus para que essa incredulidade, essa infidelidade, essa descrença vá embora da sua vida e viva pela fé, meu irmão. Viva pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de maneira contrária não terá como você agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Até quando estarei com vocês? Ele disse. Até quando? Disse o Senhor, talvez tanto a si mesmo quanto para eles. Eu acho que essa pergunta aqui de Jesus é tão
quando estarei com vocês? Sem dúvida, ele estava se tornando cada vez mais ansioso para voltar ao Pai, ainda mais antecedendo ali uma situação tão gloriosa, o monte da transfiguração. Isso certamente causou um impacto na própria humanidade de Jesus Cristo. Meus amados, eles tinham acabado de experimentar um momento único com Deus. Agora, à altura de seu ministério, Jesus já estava farto de tamanha perversidade. Ele já estava farto. Ele olhava para os fariseus, ele olhava para a condição de Jerusalém, de Israel, e ele ficava deprimido, triste. A frustração fez com que ele lamentasse. Até quando, ele diz também, terei que suportá-los? Não é questão da presença deles, mas de auxílio. Até quando que eu vou ter que oferecer suporte para vocês? Não se trata de uma reclamação a realizar os feitos, mas a incredulidade dessa geração gera uma indignação santa em Jesus. Seu tempo e a sua presença eram limitados. Irmãos, a sua oração está enfadonha? A sua oração está monótona? Como está a sua vida? Quando eu olho para os homens de fé, quando eu olho para aqueles homens que tinham deleite e prazer na oração, sabe por quê que as orações deles eram realmente saciáveis? E a sua não? Porque eles criam em sua totalidade em Jesus Cristo. Talvez a sua oração esteja enfadonha porque você é incrédulo. Você tem que examinar, meu amado, se você está na fé. Se sim, qual é a deficiência da sua fé? Existem fés doentes. A sua humanidade neste momento, e eu sou levado diante do texto a presumir isso. Ele deve ter sido tentado por Satanás neste momento. Irmãos, com certeza algo vem somente. Se eles não confiam em você enquanto você está com eles, Satanás pode ter sussurrado facilmente isso no ouvido dele. Irmãos, ele pode ainda ter ouvido como você espera que eles confiem em você depois de ter retornado ao céu. Você tem dúvidas que Satanás era tentado quanto a isso? Ele olhava para a condição dos discípulos, era algo deprimente. Irmão, muitas das vezes os pastores, eu tenho duas pessoas aqui que já trabalharam diretamente com pessoas, não tem situações como se semeia da vida, e quando você olha aquilo, não que façamos para ter resultado, mas façamos para Deus, mas quando olhamos a situação deprimente das pessoas, não é algo que nos incomoda, ficamos tristes, ainda mais quando vemos pessoas que através do mesmo alimento vão embora, tem um salto espiritual, e outras permanecem tão fracas. Olhamos para aquelas pessoas e pensamos, o que mais podemos fazer? A nossa humanidade é tentada quanto a isso, e me leva a pensar que Cristo também foi tentado nessa área. Porém, ele diz, no verso 17, traga o meu menino. Traga o meu menino. Jesus não ia variar de sua missão divina, nem sucumbir à tentação de Satanás e ao desespero e à frustração. Não, porque Cristo, ele estava bem firmado naquilo que ele tinha que fazer. Ele estava na terra para fazer os negócios do Pai, este era o alimento dele, a partir da qual nada poderia deter. Pelo que disse ao Pai, traga-o aqui para mim, nos traz uma ideia de superioridade de Cristo, de objetividade, uma pessoa resoluta, convicta, um rei realmente. Diante da perversidade, da fraqueza, incredulidade, que são coisas contrárias a ele, mesmo assim ele olha para aquele pai e diz, traga um menino, traga-me ele. E no verso 18,
diz o seguinte: Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Jesus repreendeu o demônio. Quando Jesus repreendeu, o demônio não teve escolha senão para vir para fora dele. Mas antes de partir, o espírito maligno fez uma última tentativa de destruir o menino. Me lembra o endemoniado dentro da sinagoga, vocês lembram desse milagre? A qual tomou e lançou ele com tanta força no chão, a fim de matá-lo. Mais uma vez estamos vendo mais uma característica parecida entre demônios. Marcos 9:26 diz o seguinte: o espírito violento desferiu seu último golpe. Olha só. Então o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, e ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Talvez para muitos aqui nesse exato momento, aquilo que era para ser glorioso acabou de acabar de vez. Acabou de vez. Estavam eles agora com um menino morto. Não era mais um menino endemoniado, agora era um menino morto. Não. Este saiu do menino. Cristo estava ali presente. Eles pensaram que ele estava morto. O demônio sabia que seus esforços foram sem esperança. Porque como o demônio atormentava o homem de Gadara, lembra? O endemoniado de Gadara? E aquele que atacou os filhos de Seba em Atos 19? Paulo eu conheço, Cristo eu sei quem é, mas e vocês? E deu uma surra aos filhos de Seba. Aqui, irmãos, ele reconheceu a identidade divina de Jesus Cristo. E ele foi obrigado a obedecer o Filho de Deus. Irmãos, talvez a sua incredulidade, ela resida na falta de conhecimento de quem é Jesus Cristo. Talvez a sua incredulidade resida por ignorância bíblica. Meu amado, quando estudamos o prólogo de João, que estamos fazendo lá na igreja do Tabuão, o Verbo, e por ele todas as coisas foram criadas. O Verbo, irmão, é o princípio ativo de tudo que você vê e sente. Tudo tem as digitais de Jesus. Todas as criaturas, seja elas anjos, potestades, tudo foi criado através dele. Como poderia aqui um demônio, uma criatura, não obedecer ao poder dominante, cheio de autoridade do Verbo, do Logos? Este demônio saiu do menino. E desde aquele momento, diz o texto, ficou curado. Você precisa crer que as palavras de Cristo têm poder, meu irmão. Você precisa crer nas Escrituras. Você precisa crer que a criação, haja luz, foi através de Cristo. E isso pode acontecer na sua vida e da pessoa mais amada que você tem. Quando cremos em Cristo, realmente temos uma fé sadia, vigorosa, oramos com satisfação, oramos com empenho, o momento de oração se torna prazeroso, mas é necessário pedir a Deus que Ele cure a sua incredulidade. Veja o poder desse Cristo. Desde aquele momento ficou curado. Assim que o demônio se foi, o menino foi curado de uma só vez. Aquele que não falava agora fala. Aquele que era surdo agora consegue ouvir. Aquele que tinha espasmos, espumava, agora não acontece mais. Ele foi curado. Enquanto a criança ainda estava aparentemente morta,
Jesus tomou-a pela mão e o levantou, e ele se levantou. Veja esse detalhe glorioso em Marcos 9, 27. Põe para mim, por favor, que está aí, filho, mas coloca para mim Marcos 9, 27. Olha só, 27. Quando pensaram que ele estava morto, Jesus tomou pela mão e o levantou. E ele ficou em pé. Muitas das vezes, irmãos, vamos nos ser encontrados, vamos estar em uma condição espiritual realmente tida como quase de humor. Assim como Pedro submergiu, afundou, mas Cristo estendeu a mão e o puxou para fora. Assim também Ele faz conosco, meus irmãos. Mas é necessário não chegar neste ponto de ser tido como morto. Irmãos, que possamos viver pela fé, irmãos, e não pela vista. É isso que é necessário para este povo de Deus. Olhe para este menino, olhe para o feito de Cristo, olhe para o ensinamento que ele deixou para os seus discípulos. Se você estivesse aqui nesta cena, será que você não faria parte dessa geração? O que vivemos hoje? De que forma estamos vivendo? Pervertidos? Transformamos aquilo que é a glória de Cristo e talvez em incredulidade, coisas que relativas que não damos o devido valor. Irmãos, estar aqui hoje é ter fé em Cristo Jesus. Estar reunido como igreja hoje é ter fé em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer. Agora estaríamos pervertendo, ou seja, trocando as ordens das coisas, se todos nós ficássemos em casa. Aí seria viver pela vista e não pela fé. Creia, irmãos, que Cristo sustentará, protegerá a sua igreja, a sua família, a sua vida. E mande embora essa incredulidade. Este mundo aí fora está querendo plantar incredulidade no seu coração. É isso que ele está lutando para fazer, colocar incredulidade, perversão dentro do seu coração. E tem conseguido. E tem conseguido. Porém, nós não somos esses, irmãos. Nós vamos lutar por aquilo que cremos. Amém? Embora Jesus já tivesse expulsado com sucesso inúmeros demônios, nesta ocasião, a insuficiência de uma fé frágil, acompanhada de incredulidade, serviu como um palco para a grandeza de Deus. Olha como é rico o texto de Lucas, que relata esta ocasião. Lucas 9:43. Após ter curado e levantado aquele garoto, todos ficaram atônitos ante a grandeza, olhe só a palavra utilizada por Lucas, ante a grandeza de Deus. Vou explicar esse termo utilizado pelo evangelista. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, irmãos, Lucas relata que este milagre trouxe a grandeza de Deus. E o termo aqui é megalioititi, que significa, que se refere à majestade, esplendor, magnificência. É isso que significa a grandeza que o narrador Lucas nos apresenta diante do mesmo milagre. Magnificência, esplendor, o nome de Deus foi glorificado diante das pessoas. Foi talvez com essa glória em mente que Lucas aqui tenha usado o termo para descrever o espanto da multidão. Eles não ficaram espantados porque o menino não estava mais endemoniado. Eles estavam espantados porque eles viram a grandeza, a majestade e o esplendor de Deus. Sem saber
eles também tiveram um pequeno vislumbre do tipo de majestade e esplendor do Senhor, que eles talvez não viram no Monte da Transfiguração. Aquilo que aconteceu no Monte da Transfiguração, segundo o evangelista Lucas, estava acontecendo ali diante deles. O esplendor de Deus estava diante dos olhos deles. Irmãos, o que é necessário para nós é glorificar o nome de Deus. E para isso só é possível tendo uma fé saudável. Incredulidade não glorifica o nome de Deus. Não relativize, não perverta as coisas do nosso Senhor, mas busque o arrependimento para que a sua fé seja firme e saudável. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Esse é mais um milagre do nosso Senhor, onde o nome de Cristo é exaltado e glorificado. Os seus feitos são colocados como foco, e não o Pai, não o menino e nenhum outro feito humano, mas sim Cristo Jesus. E esse nos é suficiente. Amém? Deus te abençoe. Fique de pé, vamos orar juntos. Converse com Deus, meu irmão, neste momento, nessa oração. Se em algum momento você tem apresentado sinais de incredulidade, perversão, peça perdão a Deus, que Ele te conceda arrependimento. Amém? Que a sua fé seja saudável, que as pessoas olhem para a sua vida, para a fé que você tem e vejam a grandeza de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por mais um culto. Primeiramente é isso que devemos fazer. Mas diante do que foi exposto, a incredulidade encontrada até mesmo nos discípulos, naquela geração, certamente é encontrada nos dias de hoje. O que devemos pedir ao Senhor como povo de Deus, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é que o Senhor limpe dos nossos corações qualquer tipo de incredulidade, qualquer tipo de perversão, que em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, o seu povo possa trazer a sua grandeza, a sua magnificência, a sua glória, através da nossa vida, uma vida através da fé. E esse é o vislumbre que as pessoas necessitam. Ajude-nos, Pai, a sermos aperfeiçoados no Senhor, nos dando satisfação em Cristo, nas nossas orações, através de Cristo. Nos ajude. Somos pessoas, pecadores, que necessitam da sua graça. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E este foi o milagre do menino lunático. Que o irmão seja abençoado pelas Sagradas Escrituras. Amém? Tenha uma ótima semana. Vai ter uma cantina agora ali, não vai embora sem comer. Pode comer aqui dentro, tá, irmãos? E aqueles que ficarem no momento de comunhão, fiquem aqui dentro para evitar barulho lá para fora, tá? Então pode bagunçar a cadeira, não tem problema, pode ficar à vontade aí. Depois a gente limpa. Bom? Deus abençoe cada um.